Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema genital feminino, né? Abordando os principais órgãos, ciclo menstrual, ciclo de hormônios, tá? Tudo que está acontecendo lá dentro desse sistema, beleza? Vamos então à nossa aula, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Bom, então a nossa aula 40, né, lá na nossa apostila 7, né? E a gente vai dar continuidade aqui a esse conteúdo lá na página 170 da capa 5, desculpa, não é capa 7, é capa 5. Tá? Bom, dando continuidade lá, a gente vai falar um pouquinho a respeito do sistema genital feminino, que ele é composto, né? Então, se ele é um sistema, ele é composto por vários órgãos, né? Então, o sistema feminino ele é formado pelos órgãos genitais externos, né, e órgãos genitais internos. Os órgãos genitais externos são a vulva, né, pequenos e grandes lábios e clítoris, o meato uretral, que é a abertura externa da uretra, e o meato vaginal, que é a abertura externa da vagina. Os órgãos genitais internos são os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Tá? Esses são os internos. E a apostila traz aqui para a gente dois cortes, né? Um corte sagital, esse corte aqui, e um corte frontal, que a gente consegue observar algumas estruturas. Nesse corte frontal, a gente consegue observar, por exemplo, o útero, né? No útero, a gente vai encontrar o endométrio, que é a camada mais interna, né? Onde o embrião vai se fixar, né? A gente vai ter o miométrio. O que é o miométrio? O miométrio ela é a camada muscular do útero, né? Aqueles músculos que são responsáveis por empurrar, tá, o feto durante o nascimento. Tá? E também eles vão trabalhar durante o processo de menstruação, durante o processo de descamação do endométrio. Tá? A gente aqui também tem o ovário, né? Dentro do ovário a gente vai encontrar o corpo lúteo e os folículos ovarianos, né? Um pouco mais acima do ovário a gente encontra a tuba uterina, também conhecida lá no passado como trompas de falópio, né? Hoje também é conhecido como oviduto, por onde, né, o ovócito secundário vai ser transportado, né? E geralmente é onde acontece também o processo de fecundação pelo espermatozoide, tá? Aqui a gente também tem a porção do orifício externo do colo do útero, né? A gente tem aqui o colo do útero, a porção da vagina, tá? E aqui nesse corte sagital a gente consegue observar ali a musculatura do útero, né? Que é o miométrio. Aqui à frente do útero a gente tem a bexiga, a gente vai ter a uretra saindo da bexiga, né? Aqui a gente vai ter a vagina completa, né? Aqui a gente tem a parte dela, né? E aqui acima o clítoris, tá? Então aqui a gente consegue observar todas essas estruturas, tanto de órgão externo quanto dos órgãos internos do sistema genital feminino. Então o útero, ele é um órgão cavitário, né? Em cuja parede se destaca e o revestimento interno, né? O endométrio. E a camada muscular, o miométrio. E no endométrio, né? Que ocorre a nidação e implantação do embrião, tá? Então, o processo de implantação do embrião se chama nidação, tá? Onde o embrião ele vai descer ali pela tuba uterina, né? Vai chegar até o útero e vai se implantar aqui na parede do endométrio, né? E ele é então que vai fazer a nutrição desse embrião, né? No caso da gestação. Na ausência de gestação, o endométrio se descama ao final do ciclo menstrual, originando o fluxo menstrual. O miométrio ele é a camada muscular, né? Bem desenvolvida que se distende ao longo da gestação e se contrai vigorosamente durante o trabalho de parto para promover a expulsão do feto, como eu falei para vocês. A vagina corresponde ao canal entre o meato, abertura externa, e o colo do útero, né? Então ela vai começar aqui e terminar aqui no colo do útero. É a vagina que ocorre então o coito e é também o canal percorrido pelo bebê durante o parto. Os ovários são as gônadas femininas, né? Produzem os gametas femininos, os ovócitos secundários. E também glândulas endócrinas, que produzem e secretam estrógeno e progesterona, dois hormônios fundamentais no processo do ciclo menstrual. Já a gente vai falar um pouquinho a respeito desses dois hormônios, tá? Nos ovários estão os folículos ovarianos, né? E as estruturas que contêm os gametas femininos, e cujas paredes estão em células secretoras de estrógeno e progesterona.
Tá? Então, esses folículos ovarianos, tá? Que vão ficar lá os ovócitos secundários. Vai depender de um ciclo, que a gente já vai falar a respeito desse ciclo, por onde hormônios hipofisários, né, hormônios secretados pela hipófise, vão fazer com que eles se maturam, né? Vai acontecer a maturação desses folículos ovarianos para a expulsão do ovócito, para que a tuba uterina consiga puxar até ela, né? Ele consiga chegar até a tuba uterina e fazer aquele percurso para encontrar um espermatozoide e acontecer o processo de fecundação. Beleza? Bom, dando continuidade aqui então, né, a gente vai ter as tubas uterinas, conhecidas também como trompas uterinas ou ovidutos, capturam o gameta feminino no entorno do ovário e conduzem ao útero. Em geral, a fecundação pelo gameta masculino ocorre durante esse percurso, tá? Acontece lá desde o momento que ele sai do ovário até chegar ali próximo ao útero. É nesse caminho que ocorre. Professor, pode ocorrer também dentro do útero a fecundação? Pode, tá? Só que ela é atípica. É mais normal ela acontecer ali na tuba uterina. A gente também tem o ciclo menstrual, tá? O que é o ciclo menstrual? O ciclo menstrual é um processo, né? É um ciclo que ocorre, que compreende entre o primeiro dia da menstruação até o primeiro dia da menstruação seguinte, tá? O ciclo menstrual envolve alterações ovarianas, né, e uterinas, sob controle de hormônios tróficos hipofisários e hormônios ovarianos. Como falei para vocês, existem alguns hormônios secretados pela hipófise, que é o FSH, tá? O hormônio folículo estimulante, que vai induzir a produção e o amadurecimento dos folículos para a liberação do óvulo, tá? E depois vai ter a produção da progesterona e do estrógeno para a manutenção desse processo, né? Para que ocorra o processo de fecundação. Mas daqui a pouquinho a gente vai ter um gráfico, né, mais à frente, que eu vou explicar a respeito mais a fundo, mais aprofundado dentro desse ciclo, quem são os hormônios, como atuam esses hormônios e tudo mais. Beleza? Então, o ciclo menstrual envolve, então, alterações ovarianas, uterinas, né, que podem ser estudadas em duas fases, uma antes e outra depois da ovulação. A primeira é chamada fase proliferativa ou estrogênica, tá? Então, a gente vai ter a proliferação, né, ou também conhecida como fase estrogênica, que é a produção de estrógeno, né? Enquanto que a segunda é a fase secretória, ou também conhecida como fase lútea, tá? Mas já vocês vão entender o porquê dessas fases, né? Bom, vamos entrar então um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais a respeito do útero, né? Então, ao longo do ciclo menstrual, as mudanças fisiológicas do útero são principalmente endometriais e podem ser assim descritas, né? A gente vai ter a menstruação, proliferação endometrial, manutenção endometrial e descamação endometrial, tá? Então, basicamente, isso resume um pouco sobre o ciclo menstrual, né? Bom, iniciando então, a gente começa aqui pelo final, que é a menstruação, para depois a gente começar lá a saber o que está acontecendo com o útero. Então, acontece a menstruação, né? Que é a eliminação fisiológica do endométrio, aquela fina camada que a gente observou aqui, que recobre internamente o útero, né? Como a gente pode observar aqui também no outro lado, tá? Então, esse endométrio ele é descamado, junto dele também vai ser rompido os vasos sanguíneos, por isso tem sangue durante a menstruação, né? Então, não é só o tecido epitelial do endométrio, tá? A gente vai também ter ali outros tecidos e também vasos sanguíneos sendo rompidos durante essa escamação, tá? Então, ocorre no final do ciclo e que marca também o início de um novo ciclo menstrual, tá? Então, toda vez que está acontecendo a menstruação, ao final da menstruação, dá início a um novo ciclo, tá? Depois da menstruação vai acontecer o quê? A proliferação endometrial, que é a reparação e proliferação das células, vasos e glândulas que formam o endométrio, como preparação para uma eventual nidação, né? Fixação do embrião ao endométrio. Caso haja fecundação, a proliferação do endométrio é estimulada pelo estrógeno ovariano. Esse processo caracteriza a fase proliferativa do ciclo menstrual que precede a ovulação, tá? Então, aquele estrógeno, né, ovariano que está sendo secretado, para que serve? Ele serve para que aumente, né, em tamanho a camada do endométrio, tá? Professor, toda vez que menstrua, perde todas as camadas do endométrio? Não.
tá? Fica ali uma fina camada após o final do ciclo menstrual, e aí, a partir daquela fina camada, a progesterona, né, o hormônio, né, progesterona e o estrógeno, tá? Mais especificamente o estrógeno, ele vai fazer com que essas células sejam estimuladas para que elas se dividam e aumente essa camada do endométrio. Para quê, professor? Para abrigar o embrião, para que o embrião consiga se fixar e se nutrir daquele tecido, tá? Então, a fase de proliferação endometrial é para isso, o estrógeno atuando para aumentar a camada do endométrio, tá? Bom, depois a gente vai ter a manutenção endometrial. O que é isso, a manutenção endometrial? A manutenção do endométrio desenvolvida por estímulo da progesterona, principalmente, né, caracteriza-se a fase secretória do ciclo menstrual, que segue a ovulação. Então, o que acontece agora? Acontece uma secreção muito grande da progesterona, né? E a progesterona agora ela vai fazer a manutenção, né, junto lá do corpo lúteo, desse endométrio. Por quê? Não adianta nada esse endométrio crescer e ele não ficar ali fixo, né? Até porque em determinado momento ele vai começar a se descamar. Isso é normal, é comum, tá? Isso acontecer no final da menstruação. Mas o que faz com que ele fique até lá o final da minha menstruação, né? Final da menstruação feminina. O que faz com que ele continue, né, com essas camadas lá dentro do útero? Então, é a secreção, né, dessa progesterona, né? Por isso que ela é chamada de fase secretória. Está sendo secretado progesterona para que aconteça a manutenção dessas camadas do endométrio. E depois a gente vai ter a descamação endometrial. Não havendo gravidez, né, o endométrio perde a sustentação hormonal, então a progesterona ela para de ser produzida, né? Sofre a degeneração com a morte da maioria dos seus elementos que se desprendem do útero, incluindo camadas de células, que constituem tecidos típicos de revestimento, sustentação e glandular, e os vasos sanguíneos, né? E uma quantidade variável de sangue compondo o fluxo menstrual. Tá? Então, além de perder aquelas células, né, de revestimento, sustentação e também células glandulares, o útero também vai perder vasos sanguíneos, né? E com o rompimento desses vasos sanguíneos, o sangue acaba saindo também. Bom, aqui a gente tem as fases, né? Aqui a gente tem a primeira fase, né? A fase lá da menstruação, onde está sendo descamada as fases do útero. Depois a gente vai ter a fase folicular ou proliferativa, onde a camada do endométrio ela está crescendo. Depois a gente vai ter a fase ovulatória, né? Onde está acontecendo o processo de manutenção do endométrio. Veja aqui que a camada do endométrio já cresceu, a gente tem uma camada mais espessa do que da fase folicular e da fase menstrual. E depois a gente vai ter a fase lútea ou secretora, onde vai acontecer o processo de desenvolvimento. O óvulo chega até o útero e não acontece a fecundação. Após isso, já começa o processo de descamação, tá, do endométrio, tá, e inicia-se o processo de menstruação, novamente iniciando aqui no início. Tá? Geralmente, esse ciclo ele vai demorar aí em torno de 21 dias. Tá? Professor, mas pode demorar menos? Pode demorar mais? Pode. Tá? Não é um relógio. Tá? Pode ser que faça esse ciclo em 15 dias, em 10 dias, 8 dias, tá? Em 20 dias, em 35 dias. Isso vai depender muito da fase em que a mulher está, tá? Da sua alimentação, do estresse que ela está passando, condições emocionais, tá? Psicológicas e tudo mais. Então, ciclo ovariano, né? Fase proliferativa. Então, antes da gente falar um pouquinho a respeito disso, tá? Esses ciclos eles estão relacionados diretamente com a quantidade de hormônio, tá? E essa quantidade de hormônio ela pode variar dependendo do que a mulher está passando, tá? Por isso que esses ciclos eles nunca vão ser, né, muito consistentes em relação à quantidade de dias. Pode variar de 21 até 30 dias ou mais, né? Inclusive já tem relatos até de 2 ou 3 meses, né, sem que aconteça isso. Isso vai depender muito da condição, né, física e fisiológica e, além disso, emocional da pessoa que está acontecendo esse ciclo. Beleza?
Bom, agora a gente vai para o ciclo ovariano, né? A fase proliferativa. Então, os folículos ovarianos contêm os gametas femininos em diferentes estágios de desenvolvimento, porque aconteceu ali o processo de ovulogênese ou gametogênese feminina, que é o processo de formação dos gametas femininos. Desde o período embrionário da mulher, né, a cada ciclo menstrual, alguns folículos iniciam um processo de amadurecimento. Em geral, apenas um desses folículos amadurece completamente, tá? E quando apenas um acontece isso, né? Mas pode acontecer de vários folículos, como é o caso, né, dos gêmeos dioicos, que a gente chama, né, que são os gêmeos que possuem diferenças entre eles, não são gêmeos fraternos, tá? Por quê? Porque vários folículos ali foram estimulados e aconteceu da formação de 2 ovócitos, né, serem estimulados e saírem pela tuba uterina, tá? Então, a cada ciclo menstrual, alguns folículos, então, iniciam esse processo, né? Durante essa fase, as células existentes na parede dos folículos ovarianos secretam os estrógenos, tá? Que são os hormônios lá que vão fazer com que estimulem essas células lá do endométrio a crescerem. O desenvolvimento dos folículos ovarianos é estimulado pelo hormônio folículo estimulante, o FSH, que eu falei para vocês no início da nossa aula, produzido na hipófise. A ovulação ocorre quando o folículo ovariano maduro se rompe junto à parede externa do ovário, eliminando o gameta na fase de ovócito secundário. Tá? O gameta, geralmente, tá, pessoal? Isso não é um erro, tá? Mas geralmente algumas apostilas, alguns materiais não traz como ovócito secundário, sim como óvulo, tá? No Enem, nos vestibulares, presta muita atenção nisso. É o ovócito secundário. Óvulo é só após a fecundação. Aconteceu a fecundação, o espermatozoide libera o núcleo, né, o pronúcleo dele, os 2 núcleos se fundem e aí eu tenho um óvulo, tá? Aí eu tenho um óvulo, é como se fosse o ovo da galinha. Vai ter o espermatozoide já fecundou e ali eu tenho um óvulo. Por quê? Ali eu já tenho quase a formação de uma célula embrionária, tá? O ovócito secundário, ele é o gameta feminino. Não aconteceu ainda o processo de fecundação para ele ser chamado de óvulo, tá? Então, muito cuidado com essa nomenclatura dentro do processo de sistema endócrino, também sistema genital feminino, processo de formação de embrião, sempre vai cair alguma questão, né? E tome muito cuidado com isso. Bom, voltando lá então, né? A ovulação ocorre quando os folículos ovarianos maduros se rompem, eliminando o gameta na fase de ovócito secundário. A gametogênese feminina só se completará caso a célula seja fecundada, né? Após a ovulação, o folículo ovariano é estimulado pelo hormônio luteinizante, o LH, e se transforma em corpo lúteo. Então, aqueles folículos que estavam prendendo o ovócito lá dentro, eles não vão se degenerar, eles vão ficar ali, e agora, em vez de ser chamados de folículos ovarianos, vão se chamar agora corpo luteinizante ou corpo lúteo, tá? Que vão secretar, então, alguns hormônios, tá? Alguns hormônios responsáveis pela ovulação e também, né, pela manutenção lá do endométrio, né? Além disso, o LH é também o hormônio responsável pela ovulação. Então, além do FSH, o LH também ajuda no processo de ovulação. E depois disso, o corpo lúteo ele vai começar a secretar outros hormônios, né? Agora a gente vai para a fase secretória. A fase secretória, então, a gente vai ter o corpo lúteo, né, que já expulsou lá das células, do folículo ovariano, já expulsou o ovócito secundário, se transformou em corpo lúteo, como vocês podem ver aqui na parte de baixo, né? Então, aqui, antes dele se tornar um corpo lúteo, ele era o quê? Era um folículo ovariano maduro. Aconteceu a ruptura, o ovócito secundário foi liberado, e aí o que acontece? As tubas uterinas vão capturar esse ovócito secundário e vai começar o processo lá de descida até o útero, né? Bom, nessa fase secretória a gente vai ter o corpo lúteo, né? Que ele é um corpúsculo amarelo, no qual o folículo ovariano se transformou após a ovulação. O corpo lúteo secreta progesterona e estrógenos, que são fundamentais na manutenção do endométrio durante a fase do ciclo menstrual, a parte da gravidez, caso esta ocorra. Não havendo gravidez, o corpo lúteo regride e se transforma em corpo albicans, né? Então, após alguns dias
e não aconteceu o processo de fecundação, o corpo lúteo ele vai se degenerar e vai cessar essa produção de progesterona e estrógeno. O que acontece? O endométrio vai perceber que não vai ter mais progesterona e estrógeno e ele vai começar um processo de descamação, né, liberando essas células, né, e também rompendo os vasos sanguíneos daquele local. Corpo albicans, né, é um corpúsculo vestigial, né, esbranquiçado, no qual o corpo lúteo se transforma após regredir no final do ciclo menstrual. Então, após terminar o ciclo menstrual, tá, esse corpo lúteo ele vai se transformar em corpo albicans e vai ficar ali dentro do ovário feminino. Tá? Então, o controle do ciclo menstrual, né? Então, o controle do ciclo menstrual é hormonal e depende de hormônios hipofisários e ovarianos e da decorrência de um feedback negativo entre eles, né? Uma falta, por exemplo, de progesterona e estrógeno, a hipófise entende que não tem progesterona e estrógeno, começa a produção de FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que vai começar a fazer com que a condição ali das células foliculares, né, do folículo ovariano, comece um processo de maturação e seja liberado um óvulo, tá? Um ovócito secundário, desculpa, eu errando, né? Seja liberado um ovócito secundário. Após a liberação do ovócito secundário, esses folículos ovarianos se transformam em corpo lúteo e começam agora a produção de progesterona e estrógeno, né? Hormônios, então, do ciclo menstrual. A gente vai ter, basicamente, né, 3 a 4 tipos de hormônios. A gente vai ter os gonadotrofinas, né, que são os hormônios hipofisários, são produzidos na hipófise, e os hormônios ovarianos. Os hipofisários, né, a gente vai ter os das gonadotrofinas, hormônios estimulantes das gônadas, a gente vai ter o FSH e o hormônio LH. O hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante, estimula o amadurecimento do folículo ovariano e a secreção de estrógenos pelos folículos em crescimento. Então, desde o momento que aconteceu o processo de estimulação do FSH, aquelas células foliculares elas já começam a produção de estrógenos, né? Para que aconteça, então, o quê? O crescimento do endométrio. E depois a gente vai ter o hormônio LH, que é o hormônio luteinizante, que estimula a ovulação e transforma o folículo ovariano em corpo lúteo. E estimula o corpo lúteo a secretar, então, a progesterona e o estrógeno, que vai fazer o quê? Vai fazer com que aquela camada do endométrio permaneça do tamanho necessário para que o embrião consiga fazer o processo de nidação, para que o embrião consiga implantar ali na parede do útero. Depois a gente vai ter os hormônios ovarianos, né? Os hormônios ovarianos são liberados pelos ovários quando estimulados pelas gonadotrofinas. A gente vai ter os estrógenos, né? Determinam características sexuais secundárias e promove o desenvolvimento das estruturas genitais e das glândulas mamárias. No ciclo menstrual, estimulam a proliferação do endométrio durante a primeira fase. Tá? Então, durante a primeira fase ali, né? Ela vai fazer com que o endométrio cresça, tá? E a progesterona mantém o endométrio desenvolvido durante a segunda fase do ciclo menstrual, junto com os estrógenos. E caso ocorra a gravidez, mantém essa camada uterina por um certo período de gestação, até que aí vai entrar a parte da placenta e vai produzir o próprio hormônio para a manutenção do endométrio, tá? Mas isso é uma outra aula que a gente vai falar a respeito disso. Bom, feedback negativo no controle menstrual. Como que acontece esse feedback negativo, né? Isso aqui despenca em vestibulares da UEL, da UEM, e também já vi questões do Enem falando a respeito desse feedback negativo, tá? Como acontece? Então, na primeira fase do ciclo menstrual, fase folicular ou proliferativa, há mecanismos de feedback negativo entre FSH e os estrógenos. Na segunda fase menstrual, fase lútea ou secretora, esse mecanismo ocorre entre o LH e a progesterona. Tá? Então, como que vai acontecer? A gente vai ter aqui o corpo lúteo, né? A gente vai ter aqui a fase do útero, né? A gente vai ter ali todas as estruturas, né, do sistema genital feminino. Então, aqui a gente vai ter a produção de estrógeno, né?
Essa produção de estrógeno, ela vai cessar, por exemplo, né? Quando ela cessa, ela fala para o hipotálamo, ó, parei de produzir estrógeno. O que o hipotálamo entende? Ele tem que produzir agora hormônio estimulante das gonadostrofinas. Né? O que acontece? Ele começa a produção de LH e FSH. Quando esse LH e FSH chegam até a minha gônada, né, eles começam a estimular a produção do quê? De folículos. Esses folículos eles vão se maturando, e aí vai acontecer a ovulação. Esse LH ele vai estimular que esse corpo lúteo, né, esses folículos se transformem em corpo lúteo. Esse corpo lúteo agora vai começar a produção de progesterona e estrógeno. Chegou ao final lá, 20 dias, né? 21 dias. Não aconteceu a fecundação, o que acontece? Né, antes dos 20 dias, né, antes dos 21 dias. Chegou no 15º dia, 14º dia. Não aconteceu a fecundação, esse corpo lúteo ele vai se degenerar, vai cessar a produção de progesterona e estrógeno e vai acontecer a descamação do endométrio. Tá? O que aconteceu? Diminuiu a produção de estrógeno, né? O hipotálamo ele entende isso, vai começar a produção de hormônio estimulante das gonadotrofinas. A hipófise vai liberar o LH e o FSH e vai reiniciar o nosso ciclo, estimulando lá os folículos ovarianos a se maturarem, a acontecer a ovulação, folículo ovariano se transforma em corpo lúteo secreta progesterona e estrógeno, e aí reinicia o nosso ciclo. Beleza? Então, basicamente, é isso que está acontecendo dentro do ciclo menstrual. Aqui a gente tem um modelo de ciclo menstrual, né? Durante o ciclo menstrual, varia muito entre as mulheres e pode apresentar diferenças de alguns dias, sendo essas variações de duração consideradas como ciclos absolutamente normais. A imagem a seguir ilustra um exemplo de ciclo menstrual padrão de 28 dias, né? Então, a gente vai ter variando de 21 até 28 dias, né? 21 lá o processo de descamação, chegando até o 28º, tá? E o 14º, como falei para vocês, a ovulação, a liberação do óvulo, tá? Então, aqui a gente vai ter os primeiros dias, né? Período de menstruação, primeiro, segundo, terceiro, até o 5º dia. Do 6º até o 13º é a maturação de um novo óvulo, né? Do endométrio, vai se tornando espesso. No 14º dia acontece a liberação do óvulo. Do 14º até o 28º, né? O óvulo segue para o útero e se degenera se não houver a fecundação. O endométrio continua se espessando, né? E aí chega lá no último dia, inicia-se o processo de menstruação, que é a descamação do endométrio. Beleza? Aqui a gente tem uma figura, né? Que resume as mudanças foliculares endometriais dos hormônios hipofisários e ovarianos da temperatura corporal durante as duas fases do ciclo menstrual. Atente para os valores hormonais que ocorrem na ovulação da menstruação, né? Então, aqui a gente tem a temperatura corporal, né? Que está em 36, ela sobe até próximo dos 37 graus durante o processo de ovulação. Aqui a gente tem o folículo ovariano, né? Verde ainda, depois ele vai sendo estimulado por hormônios como a progesterona e o estrógeno, né? E aqui a gente vai ter a nossa legenda, né? Então, o estrógeno com essa coloração, o hormônio luteinizante com essa outra, o hormônio folículo estimulante com essa e a progesterona mais escuro, né? Vejam aqui, durante o processo de ovulação, a gente vai ter um pico de quase todos os hormônios. Primeiro, eu tenho um pico no estrógeno, né? O estrógeno ele sempre vai aumentar antes, por quê? Porque ele é o primeiro hormônio a ser estimulado, né? Ele é o primeiro hormônio a ser estimulado. Depois a gente vai ter um pico no outro hormônio, né? Que é o hormônio luteinizante, e depois a gente vai ter um pico no hormônio folículo estimulante, né? A gente vai ter folículo estimulante sendo secretado para estimular os folículos a se maturarem. Depois eu tenho um pico de hormônio luteinizante para que esse folículo ele se torne um corpo lúteo, né? E aqui eu tenho a produção de progesterona, né? Por que eu tenho essa produção de progesterona depois da ovulação? Porque quem está relacionado com a produção de progesterona é o corpo lúteo, né? Se o corpo lúteo não existia antes, então a produção de progesterona também não existia. Ela começa a aumentar
após a formação do corpo lúteo, e se mantém ali muito próxima à produção do estrógeno. Depois da degeneração do corpo lúteo, eu tenho uma diminuição da produção tanto da progesterona quanto do estrógeno na corrente sanguínea, que vai estimular a produção lá do FSH e do LH, que é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Tá? E aqui a gente tem a fase em dias, né? No 14º a ovulação e no 28º lá, iniciando o processo já de menstruação. Gestação, então, né? Então, após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, ocorrem as primeiras segmentações do zigoto formado ainda ao longo da tuba uterina. Ao chegar no útero, o embrião sofre anidação, ou seja, fixação do endométrio materno. A partir daí, o desenvolvimento embrionário dependerá da nutrição e oxigênio que os vasos do endométrio vão oferecer ao embrião e da eliminação dos resíduos metabólicos que devem ser drenados para o sangue materno. Outras substâncias, como anticorpos, também transitam entre o sangue materno e o sangue fetal. Essas trocas ocorrem principalmente através da placenta, né? Que é uma comunicação com os vasos sanguíneos do bebê, né? Do feto, com os vasos sanguíneos da mãe. Tá? Esses vasos sanguíneos eles não se encontram, eles ficam muito próximos um ao outro e aí só passa os nutrientes e também os anticorpos, né? Não vai ter a troca direta de células entre eles, não vai passar a hemácia de um lado para o outro, tá? Devido então ao feedback negativo, né? Então a placenta é um anexo embrionário rico em vasos sanguíneos nos quais circula sangue fetal. Na maioria dos mamíferos é usada para a fixação do embrião ao útero e para trocas vitais com o organismo materno até o fim da gestação. Por isso, ele é determinante que o endométrio se mantenha desenvolvido até o momento do parto, do contrário, não haverá um aborto. Tá? Por isso que o endométrio ele tem que ficar ali espesso até que aconteça o processo de fixação, senão vai acontecer o aborto. Devido ao feedback negativo que a hipófise sofre por causa dos altos níveis de progesterona e estrógeno no final da fase lútea do ciclo menstrual, essa glândula cessa a secreção de LH, o que normalmente resulta na menstruação. No entanto, para que a gravidez evolua, essa descamação endometrial não pode ocorrer. Assim, a partir das primeiras semanas de gestação, um hormônio gonadotrófico de origem embrionária começa a circular no sangue materno, a gonadotrofina corônica, o HCG, tá? Que é utilizado, né, para fazer os testes de gravidez sanguínea. Que, como o próprio nome diz, tem a capacidade de estimular o corpo lúteo do ovário materno, impedindo a sua degeneração e fazendo com que ele continue a secretar progesterona e estrógeno por mais alguns meses. Geralmente de 3 a 5 meses ou 6 meses, ao término do qual o corpo lúteo se degenera definitivamente e a partir de então a produção de progesterona, tá? Progesterona do tipo 2, acontece pela placenta e mantém o endométrio desenvolvido até o final do período gestacional. Após ser um hormônio de origem fetal, a presença positiva ou ausência negativa do HCG no sangue é usada como teste de gravidez. A ilustração a seguir apresenta o desenvolvimento da gestação, né? Então, durante o processo de gestação, o corpo lúteo ele persiste até o 3º mês, né? Onde o desenvolvimento ele ainda é feito dentro do endométrio, né? Então, o embrião ele vai fazer a anidação, vai para dentro do endométrio, ele não fica fora, não fica ali no útero, como a maior parte das pessoas imaginam, naquela cavidade do útero. Depois que ele vai se desenvolver e crescer, é que ele vai ir para aquela cavidade, mas antes disso ele fica implantado ali na parede do endométrio, tá? E aí o que acontece? Após o 3º mês vai acontecer a degeneração desse corpo lúteo e quem vai produzir essa progesterona do tipo 2 será a placenta, como eu falei para vocês anteriormente. Beleza, pessoal? Então, o que eu tinha para falar para vocês a respeito então, do sistema genital feminino seria isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito desse conteúdo, eu estou à disposição de vocês. Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Até mais, pessoal.